Olá você, querido aluno e querida aluna, iniciando agora um assunto muito importante, ponto de equilíbrio, para verificar, claro, qual é o ponto em que a empresa iguala as suas receitas às despesas, verificando ali um ponto mínimo que ele tem que produzir e vender para não ter nem lucro nem prejuízo. É isso que nós vamos trabalhar agora, claro que trabalhando três tipos de pontos de equilíbrio, que é o ponto de equilíbrio contábil, o ponto de equilíbrio econômico e o ponto de equilíbrio financeiro. E aí nós vamos detalhar tudo agora para você. Vamos lá na telinha, olha aí. Então eu tenho aí o ponto de equilíbrio. E eu vou ter três tipos de ponto, de pontos de equilíbrio. Eu vou ter o ponto de equilíbrio, que eu vou chamar de contábil, a sigla. Eu vou ter o ponto de equilíbrio econômico e eu vou ter o ponto de equilíbrio financeiro. Tá certo? Claro que, Felipe, e quando a questão me pedir o ponto de equilíbrio e não me falar o que é? Show de bola? Quando acontecer isso, subentende que é o ponto de equilíbrio contábil. Fechado? Então, vamos lá estudar mais um pouco. Aí estão as nossas redes sociais. Então, ponto de equilíbrio contábil ou operacional, break-even point em inglês, é o ponto em que a empresa ela produz e vende uma quantidade de produtos necessárias para igualar suas receitas totais a seus custos e despesas totais. É isso que acontece. Nesse ponto, a situação econômica da empresa encontra-se em pleno equilíbrio. Ou seja, a empresa ela não incorrerá em lucro nem em prejuízo. Fechado? Tranquilo? Então aqui, pessoal, o que ele está dizendo é, olha, as receitas totais serão iguais aos custos e despesas totais. Tá bom? O resultado ele vai ser receita total menos custos e despesas totais, que isso vai dar zero porque eles são iguais. Então, como é que eu vou achar o ponto de equilíbrio contábil? Tá certo? Ele vai ser os custos fixos mais despesas fixas tá bom? Dividido pela margem de contribuição unitária, ou seja, custos e despesas fixas dividido aí pela margem de contribuição unitária, tá bom? Em forma aqui
resumida. Claro, aqui seria o ponto de equilíbrio contábil em quantidade. Seria a quantidade que ele precisa vender para não ter nem lucro nem prejuízo. Se eu quiser saber o ponto de equilíbrio contábil em recursos financeiros, eu teria a PEC em quantidade vezes o preço de venda. Pessoal, é importante destacar, tá? Que se o ponto de equilíbrio contábil é a quantidade que a empresa precisa vender para não ter nem lucro nem prejuízo, se a quantidade vendida for maior do que o ponto de equilíbrio contábil, e aqui quando eu falo ponto de equilíbrio contábil em quantidade, ele terá o que de resultado? Ele terá um lucro, tá bom? Se a quantidade vendida for igual ao ponto de equilíbrio contábil, tá certo? Isso vai ser nulo. Porque ele não tem lucro nem prejuízo. Se a quantidade vendida for menor do que o ponto de equilíbrio contábil, nós teremos aqui prejuízo. Então, já saiba aí disso. Beleza? Para a gente entender melhor, vamos fazer uma questão. A companhia Beta, ao analisar o processo de produção e venda de seu único produto em um determinado mês, obteve as seguintes informações. Eu tenho custos fixos, os variáveis matéria-prima e mão de obra direta, despesas fixas, variáveis, preço bruto, comissão de vendas e imposto sobre as vendas. Considerando os gastos incorridos pela companhia Beta no processo de produção de seu único produto e que a empresa adota o custeio por absorção, o ponto de equilíbrio contábil da companhia em quantidade é igual a quanto? Fechado? É igual a quanto? Pronto, então, o ponto de equilíbrio contábil, ele vai ser os custos e despesas fixas, tá? Dividido pela margem de contribuição unitária, tá bom? Dividido pela margem de contribuição unitária. Então, custos fixos mais despesas fixas, eu vou ter custos e despesas fixos, 330 mil, mais 150 mil. Isso vai dar 0, 3 mais 5, 8, 3 mais 1, 4. Eu acrescento os 3 zeros, 480 mil. Os custos e despesas variáveis, para eu achar margem de contribuição unitária, e aqui, claro, é por unidade, custos e despesas variáveis por unidade, eu vou ter 13 mais 7 mais 30, 13 mais 7 mais 30, mas aqui são despesas variáveis, tá?
Então, 5% da receita bruta, que é 200, então 5% de 200, isso é 10, e 10% de 200, isso é 20. Então, 7 mais 3, 10, fica o 0 e vai 1. 1 mais 1, 2, com 3, 5, 1, 6 e 2, 8. Então, a margem de contribuição unitária seria o preço de venda 200, menos 80, isso vai dar 120. Então, agora eu vou dividir o quê? Eu vou pegar que o ponto de equilíbrio contábil ele vai ser 480 mil dividido aí por 120. 48 por 12, isso vai dar 4. Isso corresponde a 4.000 unidades. O gabarito aí é letra D de dado. Ponto de equilíbrio econômico. É um indicador que a empresa é capaz de produzir e vender unidades suficientes para cobrir todos os custos e despesas suportados pela entidade e ainda proporcionar uma margem de lucro mínima desejada, ou também chamado aí de custo de oportunidade a seus proprietários, remunerando-os pelo capital investido na empresa. Então aqui o que vai ter de diferente é que o ponto de equilíbrio econômico, ele vai ser os custos e despesas fixos, mais uma margem de lucro, dividido pela margem de contribuição unitária. Lembrando que essa margem de lucro ela corresponde ao lucro desejado ou também chamado de custo de oportunidade. Beleza? Então, a margem de lucro é também chamada de lucro desejado ou custo de oportunidade. Questão. Felipe, considera as seguintes informações extraídas da contabilidade de uma fábrica. Eu tenho um custo de oportunidade, custo fixo total, custo variável unitário, preço de venda por unidade. Com base nas informações, o ponto de equilíbrio econômico em unidades, ele é de quanto? E aí nós vamos calcular. Olha, a margem de contribuição unitária ela vai ser preço de venda menos custo variável, então 80 menos 20, isso é igual a 60. E aí o ponto de equilíbrio econômico, ele é 10.000. Mais, que é o quê? Custo e despesa fixo, mais o custo de oportunidade, que é a margem de lucro, 2.000. Dividido aí pela margem de contribuição unitária de 60. Então, 12.000 dividido por 60, corta 0, 12 por 6 dá 2. Isso daqui vai dar 200 unidades. Então, vejam que é um assunto bem tranquilo aqui para o nosso estudo, tá? Então, basicamente, o que eu tenho é isso. Ponto de equilíbrio contábil, ele é custos e despesas fixos dividido pela margem de contribuição unitária. Ponto de equilíbrio econômico, custos e despesas fixos mais uma margem de lucro, também chamado ali de custo de oportunidade ou lucro desejado, ou seja, o que ele espera ganhar de lucro dividido pela margem de contribuição unitária. Por fim, eu vou ter o ponto de equilíbrio financeiro,
que é o ponto de vendas em que a empresa é capaz de cobrir todos os seus custos e despesas financeiros, ou seja, os custos e despesas totais deduzidos dos custos e despesas não financeiros, que são aqueles que não há saída de recursos financeiros, não há pagamento. Então, por exemplo, as despesas com depreciação, amortização e exaustão e as despesas com perdas estimadas com a liquidação duvidosa por exemplo, as despesas com depreciação, pois não representam aí saída de caixa, tá? Tranquilo? Então, aqui são que só porque não está tão claro, né? Diz que não há saída de recursos financeiros. Então, as despesas são despesas não financeiras. Beleza? Pois não representam aí saída de caixa. Fechado? Tranquilo. Pronto. Então, vamos fazer aqui uma questão. Uma entidade fabrica e vende cadernos. Cada caderno é vendido aí por R$10 e tem custo variável unitário de R$3. A empresa incorre mensalmente dos seguintes custos e despesas. Aí eu tenho o aluguel da fábrica 20 mil, depreciação das máquinas 10 mil, salário do pessoal da fábrica 6 mil, depreciação dos equipamentos do escritório 7 mil, salário do pessoal do escritório 12 mil. O ponto de equilíbrio financeiro da entidade, ele é de quanto? E aí nós vamos fazer aí esse cálculo, tá? Então o que é que eu tenho que calcular aqui? Olha, eu tenho que ver o que é custo e despesa fixa. Tá bom? Então o aluguel da fábrica, custo fixo. Depreciação das máquinas, custo fixo. Salário pessoal da fábrica, custo fixo. Depreciação dos equipamentos do escritório, despesa fixa. Salário do pessoal do escritório, despesa fixa. Então, vou ter meus custos e despesas fixos. Eu vou somar 20 mil mais 10 mil mais 6 mais 7 mil mais 12 mil. Seis e 7, 13 com 2, 15. Fica o SIC, vai 1. 1 e 2, 3 com 1, 4 e 1, 5. 56 mil reais. Tá? 55 mil reais. Só que aí é total. Quais são os custos e despesas financeiros, custos e despesas fixos não financeiros, que não há saída de caixa? Na verdade, não há saída de caixa na depreciação. O aluguel tem que pagar, o salário tem que pagar, mas depreciação não. Então, eu vou somar 10 mil
mais 7.000. Se eu quisesse, eu poderia até pegar a soma já sem esses valores. Então, 10 mais 7, 17. Beleza? Então, ponto de equilíbrio financeiro em quantidades ele vai ser 55.000 menos os 17.000, que eu tenho custos de despesas fixos menos os itens não financeiros, dividido pela margem de contribuição unitária. Quanto é a margem de contribuição unitária? Olha, margem de contribuição unitária vai ser 10 menos 3. Dá 7, dividido por 7. 55 menos 17, 55 menos 10, 45. Menos 7 vai dar 38. Dividido aí por 7. E aí, pessoal, tem que fazer esse cálculo agora. Tranquilo? Eu tenho que fazer essa divisão. Então, 38.000 por 7. 38 por 7 vai dar o quê? 5. Deixa eu até botar mais para cá. 5 vezes 7, 35. Para 38, fica o 3. Baixa o 0. 30 por 7 vai dar 4. 4 vezes 7, 28. Para 30, vai dar 2. 20 por 7 vai dar 2. 2 vezes 7, 14. Para 20 vai dar 6. Baixa o 0, 60 por 7 vai dar 8. 8 vezes 7, 56. Para 60 fica 4. Tá bom? Fica aí 4. Isso vai dar 54.290. O meu gabarito aí é letra D de dado. Prestar atenção. Tranquilo. Ok? Excelente, pessoal. Vejam aí que é algo bem tranquilo de se fazer. Tá bom? Show de bola? E aí, para a gente finalizar, vejam. Eu tenho ali o ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio, né, é um ponto onde a empresa produz e vende uma quantidade de produtos, onde o resultado é nulo. Ou seja, é aquele ponto onde as receitas totais são iguais aos custos e despesas totais. Aí eu tenho 3 tipos de ponto de equilíbrio, que já vai a mais do que a explicação que a gente acabou de fazer. Porque o ponto de equilíbrio contábil é o ponto de equilíbrio aí, né, natural. Inclusive, quando ele não disser na questão qual o tipo de ponto de equilíbrio, chega, olha, calcula o ponto de equilíbrio. E aí, Felipe, é contábil, financeiro ou econômico? Subentende que é o contábil. E aí o contábil é o custo de despesas fixos dividido pela margem de contribuição unitária. Perfeito? Já o ponto de equilíbrio econômico, eu tenho os custos de despesas fixos, mais uma margem de lucro, que também pode ser chamada de custo de oportunidade ou lucro desejado, dividida ali pela margem de contribuição unitária. E, por fim, eu tenho um ponto de equilíbrio financeiro, onde eu vou levar só em conta os valores financeiros. Então, eu pego custos de despesas fixos menos esses custos de despesas fixos não financeiros, que não ocorreu uma saída de caixa, dividido também pela margem de contribuição unitária. Então, basicamente, todos têm custos de despesas fixos dividido pela margem de contribuição unitária. No caso do econômico, eu sou a margem de lucro. No caso do financeiro, eu reduzo os custos de despesas não financeiros. Reiterando,
vai ter questões que, no caso do financeiro, você não necessariamente vai ter que calcular o custo de despesas fixos menos os custos de despesas fixos não financeiros, que você pode pegar somente os custos de despesas fixos financeiros. Fechado? Então o assunto é isso. Já fazendo questões. E aí, claro, nós vamos trazer bloco de questões da banca para complementar o seu estudo.